bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, podcast da ASP. Hoje eu tenho o prazer de receber Ricardo André Barros de Moraes, advogado, mestre em Direito da Sociedade de Informação. Ricardo, é um prazer te receber, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O prazer é meu, Rogério, em seu nome quero saudar toda a diretoria da Associação dos Advogados de São Paulo, tal qual eu já remeti para você, né? Antes de estar inscrito na UAB, eu estava inscrito aqui na ASP, Que né? legal. Que é uma associação que representa a advocacia. Que ótimo. Ricardo, o tema da nossa conversa de hoje é o tema do livro que você publicou recentemente, sua dissertação de mestrado, né? Exatamente. De 2023. E a versão comercial agora saiu em 2025. Exato, liberdade de expressão e democracia na sociedade da informação e os desafios da regulação das plataformas digitais. Acho que é o tema do momento, né? Difícil trazer para discussão algo mais importante do que isso. Ricardo, para a gente começar a conversa, o que te levou a estudar a liberdade de expressão? Como que você chegou nesse tema e o que te cativou para isso? Na verdade, quando você vai para a academia buscando uma pesquisa científica, qual que é a verdadeira ideia da academia? É buscar soluções para a sociedade. E no direito, como em todas as outras áreas, é isso que a gente faz. E não só com os acontecimentos aqui no Brasil, mas também ao redor do mundo, de polarização política, a questão do constrangimento de o que pode ser falado, o que não pode, o que é caracterizado censura, o que não é. Com esse boom da nossa sociedade, que, como eu sempre denoto, o cyberespaço, a cibercidadania, a ciberdemocracia, algumas pessoas vêm falando que a internet é terra sem lei. E essa pesquisa se deu a estudar, demonstrando que existem algumas lacunas que devem ser corrigidas, mas, ao mesmo tempo, a grande parte do nosso arcabouço jurídico, em especial dos direitos fundamentais, devem ser mantidos e respeitados. Falar de liberdade de expressão no Brasil, acho que a gente não pode dizer que era um assunto muito discutido É verdade. no século XX. Né? Não tinha muita coisa. 2003, julga o célebre caso lá, eu vou errar esse sobrenome com certeza, o caso Ewanger, lá no Esse Supremo, foi é emblemático, mas não era uma questão tão polêmica assim nos tribunais. De repente se inicia a era digital. Verdade. E passa, então, a ser um dos temas mais difíceis, mais intrincados, de maior discussão hoje, pelo menos do ponto de vista constitucional, com uma repercussão tremenda na nossa vida, para além da nossa profissão. Como que você vê esse novo tratamento na era digital? O que é o coração do teu trabalho? Sem dúvida, Rogério, que a gente tem percebido que era muito falado, né? Mesmo já com a Constituição Cidadã, com 10, 20, 25 anos, era muito falado na área da comunicação, da imprensa, tocante à liberdade de expressão, o sigilo da fonte, se poderia ser condicionado ou não. Outras liberdades também oriundas dos direitos fundamentais, tal qual a liberdade religiosa, Sim. a liberdade de manifestação, de associação, sempre caminharam juntos. Com essa questão da nossa transmutação da sociedade não ser mais só uma questão física, olha aqui, estamos para o Brasil não, estamos para o mundo inteiro, né? Através da internet, podendo passar nossa mensagem, comunicar o que a gente pensa, os nossos ideais, os nossos posicionamentos, a gente vislumbra que realmente ficou uma questão muito mais que adentrou ao direito, mas não o direito fundamental, o direito constitucional, e sim ao direito do cidadão comum, que isso a gente presenciou nas últimas 2 eleições para presidente, até agora para eleição para prefeitos em várias cidades, alguém falando que se eu falo alguma coisa que eu gosto, é meu direito, se falam que não gosta, você está indo contra a liberdade, contra os direitos fundamentais, e na verdade não pode existir censura. Então esse trabalho, não só no aspecto dos direitos fundamentais da liberdade de expressão, também visou contribuir à questão de como a democracia, que é um dos valores mais assim pétreos da nossa legislação, pode ser afetada quando a liberdade de expressão ela é abalada ou não é regulada. Regular a liberdade de expressão não é converter isso em censura, porque é bem clara a Constituição no artigo 5º, você prende liberdade de expressão vedado o anonimato. Só que hoje eu te pergunto,
qual rede social que as pessoas utilizam que tem uma fonte fidedigna de verificar que se você é você mesmo. Ou que uma criança não é se passando por um adulto, ou um adulto que comete crime está se passando por uma criança. Hoje nós não temos esse controle. Fica na mão dos próprios institutos, das próprias empresas chamadas Big Techs. Censura prévia não é um caminho. Até aí é fácil. Verdade. Como que a gente pode começar a discutir? Como você vê os projetos de lei que estão hoje tramitando no parlamento para regular, por exemplo, a chamada desinformação, né? Desinformação eu quero dizer, Sim. não sei se estou usando o jargão mais técnico, eu quero dizer as famosas fake news, Exato. aquela coisa que toda eleição agora tem ficado cada vez mais emblemático, né? As mentiras sobre o candidato. Eleição municipal de São Paulo, na véspera da eleição, estava se discutindo se o Boulos tinha ou não sido internado, e depois se revelou uma coisa falsa, ou alegadamente falsa, não sei se já tem decisão sobre isso. Como que como que você olha essa questão para a gente começar de desinformação? Esse instituto, né, que normalmente todo mundo chama de fake news, o próprio professor Ricardo Campos, que é um estudioso da área, ele buscou, através de uma pesquisa do MIT, que a primeira vez que apareceu esse termo, fake news, foi em 1894, a respeito de uma eleição norte-americana num jornal, num periódico. Já foi num contexto de eleição. Mas daí você fala assim, esse ainda não é o primeiro contexto, esse é o contexto da palavra fake news, que atualmente a Unesco, a ONU, orienta a nós não usarmos esse termo, porque parece brincadeira, Rogério, mas quando você usa o termo fake news, muitas pessoas agregam como notícias, mesmo estando com o termo falso na frente. Mesmo adjetivado, é uma que questão, coisa, entendi. É uma questão neurocircunstancial, né? A pessoa agrega, vê news, ela fala notícia, então vai. Então hoje a gente usa o termo desinformação. Aqui no Brasil a gente usa a palavra desinformação. Nos Estados Unidos eles conseguem distinguir a desinformação em dois níveis, que é o misinformation e o disinformation. O disinformation é o que comumente nós verificamos, políticos ou entidades ou organizações tentando obter vantagem, seja financeira, seja política, eleitoral, para ter uma vantagem. Agora, algo que prejudica muito para a sociedade ter um controle e, ao mesmo tempo, fazer essa diferenciação é o misinformation. Sabe o que é o misinformation, Rogério? Não. Todo mundo conhece. Quem está nos ouvindo aqui, talvez no trânsito, ou está vendo aí através da rede, né, nas telas, no seu smartphone, quem não tem num grupo de família aquele tio, aquela tia, aquele primo, aquela avó, aquele avô, aquele pai, aquela mãe que não checa a fonte e simplesmente compartilha a notícia, por mais absurda que seja. Sim. Por exemplo, hoje eu recebi uma fake news falando assim: agora está definido. Vão ser presos todos os ministros do STF por prisão perpétua. E você fala com a pessoa, poxa, mas você não, isso daqui é verdade. Quem me passou foi o Zé da lavanderia que conversou com o Antônio, que é da padaria, que tem um tio que ele é militar lá em Brasília e quem confirmou isso para ele foi o Comando Maior. Nossa. Eu falei, o brasileiro, agora a gente entende por que as novelas, né, as telenovelas são tão assim assistidas, porque nós temos aí uma mente de roteirista, de Netflix. Se fosse fazer um concurso, com certeza o Brasil ia ter muitos adeptos. Então, nesse tocante, o misinformation, apesar de não ter nenhuma maldade no que se faz, eu dou um exemplo sempre que tem uma notícia, o misinformation ele pode misturar notícias reais com falsas, que é o conceito da desinformação. Teve um tsunami escala 7 na Tailândia. Aí alguém fala, teve um tsunami escala 7 no litoral paulista, no Jardim Tailândia. Aí aquela pessoa que está em Minas Gerais manda para o sobrinho que mora em Bertioga, ali perto do Jardim Tailândia, falando, cuidado que você vai morrer, sai daí. Então não existe às vezes uma finalidade, como a gente fala na desinformação, de ter uma vantagem, ganhar uma eleição ou ganhar financeiramente, que a gente sabe que todas as Big Techs, atingindo um número de visualizações, eles fazem a remuneração. É simplesmente uma questão de não checar. Porque antigamente, eu sempre falo, tanto na mídia impressa quanto na mídia auditiva, né, de áudio, do rádio,
que fez assim, o grande meio de comunicação, acho que foi disseminado no Brasil, foi o rádio. Repórter Esso, quando nós tínhamos fronteiras aí quilométricas, não tínhamos estradas, não tinham meios de comunicação, e o rádio chegava. E, por fim, a televisão, sempre existiu um controle editorial. Alguém, por ser um serviço de concessão pública, poderia perder essa concessão se escrevesse alguma besteira, alguma inverdade. Tinha estímulo, né? Isso. O que acontece hoje com as Big Techs? Quem controla o que elas mesmas vai ser publicado? Ninguém controla. Eles têm uma autorregulação privada, mas que muitas vezes essa autorregulação se colide com os direitos fundamentais do Brasil. A gente dá o exemplo do que? Liberdade de expressão aqui no nosso país, ele é segmentado pela Escola Europeia de Direito. Tanto a romana quanto a germânica, mas de uma forma em si que existe limites, não é absoluta a liberdade de expressão. Já nos Estados Unidos, com a primeira emenda, que tem mais de 200 anos, a liberdade de expressão ela é muito mais ampla. A sociedade foi construída culturalmente com esse padrão de poder falar. Sim. Né? E até tem um caso para essa questão que a gente vai falar daqui a pouco da regulação dos provedores, das plataformas digitais, que tem uma lei, que é de 1996, que é uma lei comercial, que é mais ou menos o que regula as plataformas nos Estados Unidos. A Decency Act, de 1996, na seção 230, deixou bem explícito: os provedores de serviço não são responsáveis pela publicação de seus usuários. Isso ficou bem claro, já tem quase 30 anos aí, a lei é de 96. Sim. E o que aconteceu? Um caso emblemático foi da família Gonzalez versus Google, porque ela estava processando o YouTube, porque a filha deles, uma adolescente, estava em Paris e naquele atentado terrorista ela foi, infelizmente, alvejada e faleceu por causa do atentado terrorista. E a família Gonzalez, norte-americana, impetrou essa ação, que foi definida agora, ano retrasado, na Suprema Corte norte-americana, onde deliberou que o Google não era responsável porque ele, através dos seus algoritmos para conseguir maior visualização, fez uma promoção de alguns vídeos estimulando o terrorismo. Então, assim, essa situação é bem pacificada nos Estados Unidos, o que já caminha ao contrário no ponto de vista europeu, no ponto de vista alemão, que na União Europeia nós temos duas leis, a DSA e a DMA, Digital Services Act e Digital Markets Act. O DMA é mais para as regulações de mercado, a questão de propriedade intelectual, antitrust. Já o Digital Services Act, ele fala realmente nessa questão das liberdades, do direito à personalidade, os direitos individuais, porque eu acho que o grande tocante é isso daí. Hoje aqui no Brasil, nós temos o projeto de lei 2630, que é de 2020, meus amigos e minhas amigas que estão nos acompanhando. E seria muito simples, porque, tal qual o exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados, né, nós tivemos assim, uma influência da GDPR, que é da União Europeia. E simplesmente os termos, o direito é muito aproximado, a gente sabe que não é igual, mas é aproximado, e o parlamento conseguiu implementar a LGPD. Já com a questão das plataformas digitais, que prevê a responsabilização, a Lei Brasileira da Internet, que é assim que fala o projeto, a responsabilização de quem comete desinformação, acredite se quiser, Rogério, quem não conseguiu promulgar essa lei foi apenas por os detalhes e motivos constantes, em especial aos próprios legisladores, ao parlamento. Porque eles quiseram incluir no projeto um dispositivo que falava: o cidadão e a cidadã, tal qual a mim, a você, que cometesse desinformação ia ser punido, exceto o cidadão parlamentar, que ele poderia ter o direito de retratação. Então, daí é uma coisa totalmente antirrepublicana, porque você tem o cidadão de primeiro nível e o representante do povo, que devia dar o exemplo, ele simplesmente botou isso, teve um entrave, e existiu também aqui no Brasil, você como eu sabe que nos Estados Unidos o lobby é regulamentado, é uma profissão. Claro. Aqui no Brasil não é regulamentada, mas dessa forma existe o quê?
existe poderes e houve um movimento não só pela internet, mas também com setores comerciais das 4 Big Techs, né, principalmente o Grupo Meta, o Google, para fazer um lobby para não ser aprovada a lei, porque eles iam ter que investir milhões e milhões de reais para poder manter essa nova disposição. Antes de eu te fazer mais perguntas sobre regulação, deixa eu só te voltar atrás um pouquinho sobre autorregulação. Legal. Qual a tua opinião, se é que você tem uma opinião, sobre os certificadores de fato dos grandes órgãos de mídia aqui no Brasil? Você acha que eles têm funcionado? É por aí o caminho? Ou é insignificante para a hora de controlar a disseminação de notícia falsa? Olha, perfeita essa sua colocação, Rogério, até porque, como eu falei, toda essa discussão surgiu no começo na área da comunicação, na área da imprensa. Sim. Hoje, com... Você falou de editorial, eu lembrei disso, né? Essa era uma grande dúvida nas escolas, né, na ECA, nas escolas de jornalismo, sobre a questão do limite, do direito da liberdade de imprensa, da expressão, a comunicação. Só que chegou a tomar, com a desinformação, atos. A gente tem o exemplo do Cambridge Analytica, que vazou dados que foi da primeira eleição do Donald Trump, que realmente mudou a situação. Nós temos a questão aí do atentado do Capitólio, depois que ele perdeu a eleição. Temos a questão do 8 de janeiro, em Brasília, que não foram as plataformas que causaram isso, mas elas foram a uma autoestrada, um instrumento para, dessa forma, chegar num fato, que é o que a gente fala. A questão da regulação sempre existiu, desde que a internet surgiu nos fóruns, lá na década de 80, que era realmente só para programadores, pessoas que estavam, sempre existiu uma autorregulação privada, que era aqueles chats antigos, antes do ICQ, você nem nascido era, né? Quem vê pensa, né? Era sim. É lógico que era. ICQ, Messenger já é normal, né? Orkut, tinha aqueles fóruns de discussão e já existiam as próprias regras, e os donos dos fóruns faziam as suas regras. E como era uma coisa muito pequena, era fácil. Se você falar uma coisa que não é aqui do grupo, se você falar baixaria, se você fazer pornô, você está excluído. Conforme foi adquirindo milhares, milhões de pessoas, foram restringindo. E da mesma forma não conseguiram mais ter controle, só naquela esfera privada, claro, fazer aquela regulação. O Estado tentou fazer a regulação fora dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre teve esse princípio da liberdade, até porque sabe que era impossível fazê-lo. Né? Mas hoje, regulação estatal é muito limitado. Você tem países como a China, que já está assim, um pouco balanceada, mas regulação estatal que a gente imagina é Coreia do Norte, Cuba, onde realmente existe uma censura. E, ao meu ver, o meio mais adequado é a autorregulação regulada. No que consiste isso? Nós vamos ter normas e padronizações propostas pelo parlamento, promulgada a lei. Só que quem tem que controlar isso são as próprias empresas privadas. Não existe nenhuma tecnologia hoje em qualquer governo, não é só no brasileiro, em nenhum governo mundial, a ponto de regular uma notícia falsa, uma desinformação. Não tem essa possibilidade de ser ligeira, porque é essa grande discussão que a gente fala. E o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem um site específico para juntar várias entidades certificadoras e é muito válido. Aí vem respondendo a sua pergunta, né? A gente fez uma volta para cair nela. Não, mas entendi, o raciocínio foi bem claro. Porque a gente vê, é imprescindível a contribuição da sociedade civil. Para fazer uma autorregulação regulada, pode existir uma normatização do parlamento, mas é imprescindível que a sociedade civil, através das suas entidades, não só de comunicação, como também de associação, como a ASP, como a OAB, como outras entidades, contribuam para dizer o que deve ser proposto. Então é imprescindível que esses fatos, fato ou boato, fast check, que é o que a gente chama, sempre julgar não, mas sempre conferir o que está sendo publicado. Nós vivemos, né, como Zygmunt Bauman fala, numa sociedade líquida atualmente. Então não dá mais para simplesmente, como na década de 80, você ligar o Jornal Nacional 8h30 da noite, ouvir lá o Cid Moreira falando e falar, é verdade porque apareceu no Jornal Nacional. Claro.
E hoje, infelizmente, a gente vê que quem mais comete aquele misinformation, que é o desinformação aqui em português, são pessoas numa faixa etária acima dos 50 anos. Por quê? Porque eles viveram na sua geração da fase... Só a verdade chegava. Da fase de jovem para adulto, dos 30 aos 50 anos, que se deu na televisão é verdade. E para a cabeça deles, a televisão hoje é isso daqui. Eu vejo muitas pessoas falando, eu não assisto tal canal, eu não faço tal coisa, mas ela usa pelo menos o dobro ou o triplo de horas consumindo notícias em serviços de mensageria, como WhatsApp, ou serviços de redes sociais, como Facebook, YouTube, e nem tudo que está lá é fidedigno. Então, a autorregulação com esses certificadores é um caminho. É, sim. Mas as Big Techs não entram nesse mercado, né? Então, Me corrija se eu estiver errado. Não, então, na verdade... Porque eu nunca vi o X falar, não, pode deixar, eu vou ter aqui o meu fact-check para falar o que é verdade ou não. Na verdade, eles possuem. Ah, possuem? Eles possuem, até que teve um grande alvoroço aí agora, no mês de janeiro, que o Meta, né, do Mark Zuckerberg, que sempre foi contrário às posições do Elon Musk, que é o dono do X, né, de não fazer essa verificação, falou, eu vou parar de fazer verificação agora do que acontece. Eu simplesmente vou deixar para os próprios usuários, tal qual era no começo, Sim. se manifestar. Existiu uma manifestação clara da OEA, do Brasil, da Colômbia, do México, então a Meta deu um passo para trás e deliberou não, no Brasil continua fazendo a verificação. Como você mesmo falou, aqui essas redes sociais, as Big Techs, elas já fazem uma verificação, mas não por causa de uma imposição legal ou de direitos fundamentais aqui do Brasil ou de quaisquer países. É porque tem algo que o Decency Act pega violentamente, como eu te falei, é uma lei comercial, é de direito comercial, que é sobre a violação de propriedade intelectual. Então hoje, automaticamente, o Facebook e o YouTube já consegue verificar, já tem mecanismos e tem equipes que verificam se tem violação de propriedade intelectual. Atrelado a isso, um grande problema da era da informação, que é a pornografia, a questão tanto da questão infantil, do mau uso desses crimes, né? A pedofilia, eles também fazem isso com a pedofilia e com o racismo. Um exemplo até que eu dei outro dia com você, lá na ASP do Jardim Paulista, foi, se você escrever num post seu a palavra SEXO, e você falar essa palavra e botar na legenda, você pode ser o maior seguidor do Brasil. O seu vídeo está derrubado, o algoritmo não passa para ninguém. Sim. A mesma coisa, a palavra que é de quem tem algum ato contra alguma raça. O racismo. Se você escrever racismo, mesmo que você seja uma pessoa que combate, um antirracista, que está no movimento, o seu post também é derrubado. Por isso que às vezes a gente vê algumas legendas, né? Para quem é leigo nessa área, vê um 3 no lugar do E, na palavra SEXO, para evitar ou que o vê algoritmo um derrube. 4 no lugar do A, na palavra racismo. Para quê? Para o algoritmo automaticamente não barrar. E é aí que entra a nossa discussão da regulação das plataformas. Se hoje as Big Techs já têm o poder de monitorar assim, se você está violando propriedade intelectual, seu vídeo não vai ser entregue pelo algoritmo. Se você está violando direitos infantis, pornografia infantil ou racismo, também não vai ser entregue. Por que ele não consegue fazer isso se você está violando uma questão de democracia, uma questão de falar, vamos derrubar o Congresso, vamos quebrar tudo, vamos fazer isso, que são os atos antidemocráticos. Regulados no nosso Código Penal, 359, tem um monte de letra, L, J, K, tem na nossa Constituição. Por que eles não fazem? Uma outra coisa que a gente acha que tem que ser regulado, principalmente numa forma de normatização, para daí depois as plataformas poderem se adequar, é a questão da câmara de eco ou bolhas sociais. Eu dou sempre esse exemplo, né? Qual time você torce, Rogério? Palmeiras, tá vendo? Esse daqui agora vai dar certinho, porque o Rogério é palmeirense, eu sou São Paulino. A gente entra na mesma rede social, a gente é advogado, da mesma idade, mais ou menos os mesmos gostos, só que
Quando você fala de Palmeiras, você abre a sua rede social, só aparece Palmeiras é o melhor time do mundo, o Palmeiras é Tem muito Mundial. bom. Tem Mundial. Eu não ia falar isso, mas já que ele falou, eu vou deixar ele mesmo falar. 51, né? Uma boa ideia. Exato. Então, e quando eu entro na minha rede social, que é a mesma que a sua, que a gente tem lá, estamos seguindo a Asp Talks, a Asp Online. Isso. Temos os mesmos interesses. Você, se não segue, por favor, no Spotify, a Asp Talks, no YouTube, nas redes sociais, a Asp Online, você tem que se manter atualizado. Advogado, estudante. Não aparece nada do Palmeiras para mim. Por quê? Porque ele sabe que eu sou São Paulino. E, em contrapartida, aparece só do São Paulo. Isso causa, a gente está falando de futebol, mas isso numa questão de motivação política, numa questão de posicionamento, eu não vou nem falar de esquerda e de direita, eu vou falar de jacobino e girondino, né? Para não dizer que a gente está tomando partido de ninguém, partido A, partido B. De repente a pessoa começa a ter 1, 2 horas de navegação e ela só vê sobre aquele político, falando que aquele é o melhor. E, em contrapartida, a outra pessoa só vê aquele político falando que aquele é o pior. E isso se torna uma câmara de eco, que se você só vê o que você quer ver, ou também chamado de bolha social. O que eu sugiro, e tem no projeto 2630, tem também um projeto que foi proposto agora como a Lei Brasileira de Direitos Fundamentais na Internet, pelo deputado Silas Câmara e a deputada Dani Cunha, agora no finalzinho de dezembro. Tá. Né, agora, já tinha mandado o livro rodar e eu falei, nossa senhora, não tem esse projeto de lei 4691, que prevê que tem que ter uma coisa que é muito comum para quem é do mercado jurídico, quem é operador do direito, que é o contraditório. Então, você pode ter na sua postagem, quando você vê, o Palmeiras tem Mundial, é o melhor time do mundo. Aí tem que ter uma nota da rede social que ela tem essa possibilidade de fazer. Contudo, tem gente que fala que o Palmeiras não tem Mundial e que tem outro, tem o Santos, o Corinthians e o São Paulo, que são melhores. A mesma coisa no São Paulo. O São Paulo é o melhor time do mundo, mas tem gente que acha que o Corinthians é o melhor, o Palmeiras, o Santos. Então, dessa forma, com o contraditório, que é algo tão natural, né? Claro. É tão inerente para a carreira, quaisquer carreiras jurídicas, é uma coisa normal respeitar o contraditório. Eu creio que essa relação seria muito profícua para a liberdade de expressão e para a democracia ser mantida nas redes sociais. A gente deu exemplo aqui de time de futebol, mas pode ser partido político, pode ser motivações. Imagina quando uma pessoa fala, como aconteceu em 8 de janeiro, que foi orquestrado por um grupo de pessoas replicando em milhares de grupos de WhatsApp, replicando notícias para as pessoas se mobilizarem. Muitas daquelas pessoas que foram, e não tomando juízo de valor, foram lá achando que era um ato cívico. Sim. E algumas foram lá realmente pretendendo destruir tudo. Só que, como se fez uma bolha, quem estava lá deve ter, como já estão sendo julgados, né, pessoas que tinham um ato terrorista, que foi diagnosticado. Eu não concordo, mas respeito a posição que a lei, né, o julgamento a gente respeita. Mas muitas pessoas foram como se achasse uma manifestação. Então, olha só o que a rede social acarretou. E isso aconteceu a mesma coisa no Capitólio. Aconteceu a mesma coisa com os dados, quando foi descoberto essa questão de dados começou a ter muito valor no meio político e na democracia, quando o Edward Snowden foi exilado dos Estados Unidos e ele abriu o escândalo Cambridge Analytica, que era uma empresa que fazia captação de dados, e na eleição da Hillary Clinton com o Donald Trump, conseguiu captar o quê? Fazer o que o algoritmo das redes sociais faz hoje. Você é judeu, você vai receber um e-mail da campanha do candidato falando sobre os valores judaicos. Você é protestante, vai receber sobre os valores protestantes. Você é mulher, mãe solteira, sobre os valores do candidato. Da maternidade. E isso conseguiu, de certa forma, desvincular a eleição. Lá tem uma característica determinante em comparação ao Brasil, que lá o voto não é obrigatório, diferente daqui que nós temos a urna eletrônica. E já faço um apelo, é auditável, é segura. Quando você vê alguma coisa falando que não é desinformação, viu? Confira.
Porque eu fiz muito direito eleitoral na minha vida e as pessoas falam, não, você está mentindo. A urna... Gente, tem um boletim de urna. Quando você chega às 17h01, que fecha tudo, sai um papelzinho. Depois, no final da apuração, quando acabou a eleição, daqui uma semana você vai no site do TSE ou do TRE, aquela sessão tem os mesmos números de votos daquele papelzinho. Então, é auditável. O que existe é só o direito ao sigilo do voto, sufrágio universal. Porque a gente vive numa democracia pujante, vigorante, mas ainda temos muito que avançar. Porque não estou falando no sertão do Nordeste ou do Norte. Nós temos situações aqui a 2 quilômetros da Avenida Paulista de bairros que as pessoas seriam obrigadas a demonstrar em quem votou. E se não votasse na tendência daquela milícia ou daquele criminoso, Com poderiam certeza. perder a vida. Então hoje é uma questão de sobrevivência o voto não ter um comprovante de votação. E a gente vem buscando, então, esse ponto de vista. A gente não quer ser adepto da censura, a gente não quer prejudicar as relações entre as pessoas. A liberdade de expressão é um direito fundamental. Assim, não pode ser perdido. Todos os direitos fundamentais, desde a Segunda Guerra Mundial, foram reconstruídos, né? O nosso saudoso Paulo Bonavides, nosso ilustre José Afonso Silva, sempre fala sobre as dimensões de direitos fundamentais. Eu gosto de falar dimensões, de vez em quando eu erro falando gerações. Porque quando a gente fala geração, parece que é uma coisa temporal, né? A primeira geração foi lá do João sem lei, quando o súdito parou de ter só deveres e começou a ter direitos. A segunda geração foram os direitos sociais, que começou com a Constituição do México, em 1917. E depois se realmente foi edificada, né? Foi balizada depois da Segunda Guerra Mundial, com a Lei Fundamental Alemã em 1941, e todas as democracias europeias seguiram, França em 59, Portugal, Espanha, Itália na década de 70 com suas constituições. Essa foi a terceira geração. Depois veio a terceira geração dos direitos difusos e coletivos, o direito do consumidor, o direito do meio ambiente. Hoje nós falamos em quarta geração, que é a questão da genética, do legado, da questão de alteração do genoma humano. E hoje também falamos na quinta geração, que é o direito digital. Até que no direito de família, eu já vi outro dia até uma palestra aqui na ASP com a professora Silvia Marzagão falando sobre a herança. Quem é que tem direito à sua herança quando você morre? A sua herança digital. Talvez para mim, que sou como o Miguel Reale falava, sou um homem médio, não faça muita diferença. Mas imagina aquela pessoa que ganha não sei quantos mil dólares porque tem 10 milhões de seguidores. Tem que seguir os padrões de herança igual a gente segue no direito familiar, né? No físico, o mundo digital tem que seguir. E não só isso, o direito à personalidade. E essa é uma grande discussão quando a gente fala em liberdade de expressão. Você tem que ter direito à personalidade digital. Aqui no Brasil, acho que vai demorar para a gente ter voto digital. Mas é uma possibilidade que já existe em outros países. Mudando um pouco de assunto, mas só um pouco, porque você comentou de bolha digital, bolha social ou câmara de eco, que eu achei muito interessante a metáfora. Eu tava para te perguntar, além de desinformação, até que ponto você acha que as redes sociais fomentaram o discurso de ódio? E como isso pode ser regulado? Eu acho que uma parte você já respondeu com isso de criar mecanismos para que a pessoa não entre numa câmara, ainda mais sem perceber. Sim. Dando sempre um outro lado na medida do possível. Para além disso, como que você vê o discurso de ódio na rede digital? Então, te respondendo... E se você acha que a rede digital colabora, sim, para a propagação de discursos que até 30 anos atrás estavam adormecidos? Citando uma frasinha de internet que todo mundo vê quando está lá no scroll, está rodando a tela, a gente só dá o que tem dentro de nós. Então, da mesma forma que eu falei que a liberdade de expressão veio, principalmente dos estudos da área de comunicação, né? Comunicação social, a liberdade de imprensa, eu acho que a gente só vai conseguir acabar com o discurso de ódio, o cyberbullying, com a área da educação. Para dar um exemplo, fizeram um levantamento no Twitter, no antigo Twitter, atual X,
que 70% das notícias que mais davam engajamento era mentira, era desinformação. Então, daí aquela coisa, quem nunca, se você viu hoje o seu celular, você não estava lá vendo a tela, seja em qual rede que você tem preferência, de repente aparece um cara caindo do penhasco, ou um carro que vai bater com tudo e aparece alguém falando, então, gostaria de apresentar algo para você, compre já, ou se não, veja nosso curso, faça, porque é uma forma de captar a atenção. Né? Eu sempre falo brincando que tudo que se denomina usuário, geralmente na literatura, é porque é uma pessoa que tem um hábito ou um vício decorrente daquela situação. Usuário de drogas, dependente. E a única coisa, ninguém fala, eu sou um consumidor de rede social. Você fala, eu sou um usuário de rede social. Até porque já tem estudos neurológicos que o ser humano atual, essa geração Z que está acima da nossa, acho que a gente ainda está no millennium, né? Nós somos década de 70, até década de 80, essa geração Z hoje, o estímulo dele para dopamina e serotonina, isso é médico, não tem nada a ver com direito, é diferente. Eles têm que consumir, por isso que fica naquela coisa que você, às vezes um pai olha para um filho, um avô, então não consegue nem entender. Ô, o que você está fazendo aí, moleque? Ele fica parado, nevrálgico, rodando sem parar. E às vezes a gente esperando alguma coisa, algum compromisso, a gente se vê nessa situação. Então, é por quê? Porque já está alterando a questão hormonal do ser humano. Nós temos que ter uma questão de educação digital. Você falou que a gente pode fazer. Um país que é mister na questão de educação é a Finlândia. Todo mundo vê matérias, notícias. E eu vi um estudo que hoje a Finlândia, já no jardim da infância, no kindergarten, já trata sobre desinformação e falsas notícias. A tia não é nem do pré, é do jardim 1, do jardim 2. As crianças não sabem nem escrever. Conta histórias e histórias absurdas para as crianças poderem ter o senso de falar, não, isso é mentira. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho estava com a avó dela e ela pegou e botou fogo na casa da avó. Não, mas é a avó dela, Chapeuzinho Vermelho, não pode fazer isso. O lobo, ele é o melhor amigo da Chapeuzinho. Não, o lobo não é o melhor amigo da Chapeuzinho Vermelho, o lobo ele é mau. Então isso é um estímulo desde pequeno. E esse exemplo da Finlândia, que eu pude constatar num estudo, foi muito assim positivo, porque eles mostravam as duas pontas da nossa humanidade. O começo, dos 3 aos 5 anos, e as pessoas com mais de 80 anos, né? Que é a terceira idade, que já chega numa segunda parte. Dos 80 aos 100 anos, em casas de abrigo, de repouso, ensinando a eles o que é desinformação. Essa questão de não poder compartilhar tudo que vê, tentar checar. Porque isso a gente tem visto muito hoje na esfera jurídica, né, do brasileiro, os crimes contra a honra. Né? Nada mais são, as pessoas querem tipificar várias coisas, mas metade do que acontece na internet, do que não é mais grave, estupro de vulnerável, é crime contra a honra, injúria, difamação ou calúnia. E todo mundo, né, principalmente os criminalistas, sabem, se você propagar uma difamação, você também é difamador. Claro. E isso não tem, é esse controle que a gente tem que estimular na sociedade de falar assim, a notícia é falsa, se a notícia é falsa ou ela tem indícios de não ser verdadeira, acho que ninguém consegue ter 100% de apurar, às vezes, uma notícia falsa quando mistura questões reais. Mas se você não tem certeza que é um fato comprovado, checado, não divulgue, não compartilhe, porque você pode ser o caluniador que imputa um falso crime a alguém, pode ser o injuriante ou pode ser o difamador. Então, evite um problema, porque nós temos aí, em questões de provas digitais, a cadeia de custódia. E vai seguindo as pessoas. Você pode estar no Wi-Fi da ASP aqui, mas vai conseguir chegar no número do seu aparelho na hora que estava, chegou aqui no IP da rede da ASP, mas vai conseguir chegar no seu aparelho que estava cadastrado. E isso em qualquer área pública, isso na sua casa, é bom sempre orientar os nossos filhos, as pessoas menores, né? Um estudo que eu tenho feito, eu estive na Austrália no final do ano, e desde novembro foi feito pelo Parlamento da Austrália a nível federal, que lá também é uma federação, que nenhuma criança pode ter rede social antes dos 16 anos de idade.
Interessante. É algo que até pareceu muito apropriado aqui com o Brasil, que no Brasil inteiro entrou em vigor a lei federal que as crianças não podem manusear o celular durante o horário letivo de aula, mas lá não está falando de manusear o celular, está falando simplesmente de não ter rede social. Sim. E daí a gente faz uma reflexão. Eu não sou muito fã de esportes, né, mas estava vendo as Olimpíadas de Paris, o quarto país que mais recebeu medalhas foi a Austrália, atrás dos Estados Unidos, da China e do Japão. Os Estados Unidos têm 300 milhões de pessoas. A China tem 2 bilhões de pessoas. O Japão tem 350 milhões de pessoas. E a Austrália tem só 27 milhões de pessoas. Talvez, se você restrinja o jovem de ficar na rede social, ele vai buscar ir para fora, ir para a rua, fazer esporte, fazer atividade. É lógico que, devido às proporções guardadas, né, um welfare state é totalmente diferente da sociedade. Sim, não é só isso, mas é interessante o dado. Mas é um dado que, se você deixar a criança... É como a gente falou, é uma questão neurológica. Se você deixar a criança com o celular na mão, ela não vai querer jogar bola. Eu vejo hoje, eu tenho um filho de 15 anos, Arthur, um beijo, tá? Sempre brigo com ele, porque antigamente, na nossa idade, a gente queria jogar bola, queria sair, queria falar com os amigos, tocar violão. Hoje você olha, tá sempre no computador. No computador. Você fala, meu, sai desse computador. Não, mas tô falando com um amigo, agora tô falando com outro. Que nem a gente fala da democracia, as antigas praças gregas onde as pessoas discursavam, as ágoras, né, que falavam, hoje se tornou no computador. Então a gente tem que se analisar esse novo normal que é o cyberespaço que a gente fala. Ricardo, novamente agradecer por ter vindo aqui, a conversa foi muito rica, o tema realmente é o tema do momento, ainda vai continuar por muitos anos. Queria te pedir uma nota final antes da gente encerrar. Com certeza, viu? Antes de mais nada, quero agradecer para você, Rogério. Esse trabalho feito pela atual diretoria da ASP, eu não vou falar que é ímpar, porque todos os diretores que conseguiram chegar até aqui contribuíram para melhorar. Mas é como eu falo, melhor do que o trabalho atual, só o próximo, né? É isso que a gente sempre estimula. Tem acompanhado seu trabalho incansável na diretoria cultural. Agradecer a nossa presidente também, que está fazendo um trabalho ímpar com a ASP. Tenho certeza que, além de já ser a maior associação de classe da América Latina, não só do Brasil, vai se expandir mesmo para todos os estados da federação e poder contribuir com a advocacia brasileira, seja lá do Rio Grande do Sul ou lá do Amapá, porque todos necessitam dos serviços valorosos, da contribuição cultural que a ASP traz. Em relação ao nosso tema, o que eu quero deixar aqui é que nós temos que sempre apurar a fonte. Lembrando que a regulação das plataformas cabe a cada um de nós. Quando não propagamos uma notícia que nós temos dúvida, nós já estamos exercendo uma democracia para todos. Não é simplesmente para nós. Eu sei que tem muitas coisas que a gente tem vontade de falar. E até finalizando aqui, a gente tem que entender que hoje o mundo é digital. O cyberespaço, a sociedade da informação é uma realidade. Nós trabalhamos, compramos, vendemos, estudamos, tudo através de forma digital. Até namoramos, né? Tem gente que namora, né? Eu não peguei essa fase. Eu fico falando que eu nem sei o que é Tinder, né? Mas eu acho uma coisa que, se eu fosse jovem, ia achar fenomenal. Na minha época não tinha Tinder. Mas, acima de tudo, o que a gente tem que entender é que nós não podemos falar tudo o que pensamos. Às vezes a pessoa acha, porque está no banheiro mexendo na rede social ou está dentro do seu quarto, ela pode falar como se ela estivesse no auge dos seus pensamentos. Então a gente tem que ter um controle, mas não um controle de censura. E sim lembrando como é crível no artigo 5º, acho que é inciso 4º, fala: a liberdade de expressão ela é permitida, vedada o anonimato. Então, se você praticar algo que desabone os direitos fundamentais de alguém, seja a vida, seja a liberdade religiosa, seja os crimes da personalidade, que é calúnia, injúria, difamação, você vai ser responsabilizado. Muito obrigado pela gentileza das suas palavras. Queria te agradecer em nome da diretoria, da atual diretoria, em nome das antigas também, porque com certeza esse trabalho que a gente faz hoje, que a gente desenvolve hoje, é fruto de uma sequência de gestões especiais. Então, esse próprio podcast foi idealizado por diretores que já passaram. Mas é isso, então. Obrigado.
Queria cumprimentar a todos. Até a próxima. Nos acompanhem, continue nos acompanhando nos próximos episódios. Tchau, tchau.